Aqui já estamos neste próximo vídeo, não acabei a palavra vídeo no anterior, mas gostaria também de recuar alguns slides, porque eu disse um disparate, e o disparate foi em trocar o parentesco entre Rebeca e Isaac. Eu aqui penso que foi exatamente neste, eu disse que Rebeca era a mãe de Isaac. É um disparate. Eu peço desculpa, mas na verdade Rebeca era a esposa de Isaac. Deixei-me fazer esta correção, porque antes que alguém desse conta dela e desse por má interpretação de qualquer coisa. Bom, então vamos para a terra do tio Labão. A terra do tio Labão é isto ainda ao nível individual. E é interessante se compararmos isto com o processo de crescimento até à maturidade em relação a Adão. De uma forma simbólica, Jacó realiza, em grau menor, mas realiza algo que Adão devia ter feito. Ora, Jacó foi então para a terra de Labão e esteve lá 21 anos, dividido em 7 anos, em fases de 7 anos, e vamos explicar porque é que são essas fases. Portanto, Jacó, ao estar 7 anos, os primeiros 7 anos servindo o tio Labão, ao fim destes 7 anos ele apaixonou-se por Raquel e pediu ao seu tio para poder casar com Raquel. E eles concederam essa mesma situação, ele concedeu essa situação, mas na altura da noite de núpcias, quem está com Jacó nessa noite de núpcias não é Raquel, mas é a primeira filha do tio Labão, Lia. Ele vem a descobrir que, afinal de contas, não é a esposa que ele queria, vai ter com o tio Labão e diz: isto não foi a nossa promessa, prometeste-me a Raquel. Sim, é verdade que eu te prometi a Raquel, mas aqui na nossa tradição a primeira filha deve casar primeiro que a segunda, e de forma que foi a Lia que esteve no teu leito. Mas se quiseres Raquel, isto de uma forma muito resumida, se quiseres Raquel, tu tens que trabalhar para mim 7 anos mais. Bom, ele acedeu, trabalhou realmente esses 7 anos e conseguiu esposar Raquel. Consegue, portanto, fazer o casamento com Raquel e está mais 7 anos com o tio Labão, e nesse processo desses mais 7 anos ele consegue também enriquecer, consegue ter as suas propriedades, os seus bens, e a dada altura, no final desses mesmos 21 anos já, primeiros 7, quando foi para a terra do tio Labão. Os segundos 7 foi quando ele disse que para ter Raquel precisa trabalhar mais 7 anos para mim. Depois de ter Raquel, Jacó trabalhou outros 7 anos. Portanto, 7 vezes 3, 21 anos aí. Que significa o desenvolvimento do seu crescimento e também a sua formação da família. Cresce, multiplica. E domina quando ele também, nesses 21 anos, ele também acabou por enriquecer e ter as suas próprias propriedades, os seus próprios bens, durante esses 21 anos. No final desses 21 anos, ele começa a sentir a necessidade de voltar para a terra natal, para a terra onde está o seu irmão Jacó, seu irmão Esaú, que o quer matar. Portanto, estes 21 anos, Jacó restaura a sua família em Harã e 21 anos na terra de tio Labão, em que também enriquece. Quando regressa à casa original, portanto, vai enfim, ao encontro do seu irmão, Esaú, ele sabe que o seu irmão teve conhecimento que Jacó vinha de regresso, então Esaú prepara uma quantidade de homens, se não me engano 400, para receber Jacó e destruí-lo. Jacó sabia dessa situação, contudo, no dia
ou na noite anterior, Jacó vai orar e tem uma luta com um anjo. E essa luta com o anjo durante toda a noite. E ao longo dessa mesma noite, ele, Jacó, acaba por deslocar, o anjo deslocou-lhe, enfim, foi uma luta física, uma luta onde há realmente uma relação espiritual e física, não é? E o anjo deslocou-lhe uma coxa. Ele não podia mais lutar, mas não deixou o anjo sair perto de si. Até que a aurora começa a aparecer, o sol começa a aparecer e o anjo precisa de ir embora, mas ele não o largava, enquanto ele não lhe dissesse o seu nome. O anjo acabou por reconhecer a vitória de Jacó e diz-lhe que a partir de agora ele já não é mais Jacó, mas é sim Israel, que quer dizer vitorioso. Mas o que é que significa esta luta entre o Jacó e o anjo? Significa um reverso, uma restauração do domínio do ser humano sobre o mundo angélico. Quando é que a perdeu? Perdeu quando em Eva, no tempo de Adão e Eva, o arcanjo dominou Eva e naturalmente dominou depois, através de Eva, Adão. Portanto, houve aqui, com a vitória de Jacó sobre o arcanjo, é o reverso, é a restauração do domínio que o arcanjo teve sobre as pessoas, sobre Adão e Eva, e aqui com Jacó foi restaurada isto quando ele venceu o próprio Jacó. Portanto, domínio sobre o mundo angélico. É esse o significado pelo qual o anjo lhe disse: a partir de agora não te chamas mais Jacó, mas chamas-te Israel. Portanto, vitorioso. Essa cena, essa peripécia, essa história acabou. Portanto, o anjo Jacó libertou o anjo, mas ele tinha que ir ao encontro do seu irmão Esaú. E sabia que ele estava à espera dele para o destruir, para o matar. O ressentimento de Esaú mantinha-se, ainda que ele tenha prometido essa mesma primogenitura na altura do prato de lentilhas. Mas Jacó arranjou uma determinada estratégia e foi ao encontro do seu irmão dividindo as suas propriedades em 3 fases. Ele sabia que tinha o seu irmão à espera dele com 400 homens armados para o destruírem, e então ele enviou por grupos como oferta das suas posses, das suas propriedades, dos seus bens, ao próprio Esaú. E enviou realmente à frente dele, e Jacó, por último, no último grupo, digamos, e ao aproximar-se do seu irmão Jacó, ele foi-se prostrando sobre a terra durante 7 vezes, até que, provavelmente, o próprio Esaú sentiu essas riquezas, e ele, afinal de contas, não me roubou, ele está-me a oferecer tudo aquilo que ganhou, e deve ter, enfim, sensibilizado. E quando o Jacó se aproxima mais próximo de Esaú, Esaú acaba por descer do cavalo, ou de onde ele estivesse montado, ambos correm um para o outro e abraçam-se. Isso significa que Jacó se tornou vitorioso ao amolecer, digamos assim, o coração de Esaú e fazer com que Esaú reconhecesse o seu irmão mais novo como idóneo e como capaz, e de forma que uniu-se abraçando-se. Isto tem um significado da fundação substancial ter sido conseguida. Os 2 irmãos, um que está na posição de Caim, o outro que está na posição de Abel, uniram-se. Não se mataram, uniram-se. E significa-se fundação de fé realizada com Isaac, foi transferida também agora aqui por causa do trabalho que Jacó veio desenvolvendo ao longo dos seus 21 anos, que conseguiu realizar aquilo que Adão e Eva deviam ter conseguido, no princípio,
portanto, formação, crescimento e aperfeiçoamento durante 21 anos. Jacó consegue realmente essa posição, é vitorioso sobre o mundo angélico e acaba por dar o último passo de vitória quando é abraçado e abraça o seu irmão mais velho, Esaú. Então, esta fundação a fundação substancial foi realizada, fundação para receber o Messias. Portanto, a fundação substancial é para eliminar a natureza caída. Portanto, a natureza caída é o quê? Normalmente não tomamos o mesmo ponto de vista de Deus. Por exemplo, naturalmente Jesus. Há muitas das pessoas que não acreditam que é em Jesus. Portanto, os próprios muçulmanos, por exemplo, não têm o mesmo ponto de vista de Deus, que é dizer que Jesus é realmente o Filho dele. Os muçulmanos e outras religiões não consideram. Portanto, não tomam o mesmo ponto de vista de Deus. Abandonam a sua própria posição. Portanto, isto também é manifesto em cada um de nós. Além de não reconhecermos, por exemplo, um líder, um chefe, não tomamos o mesmo ponto de vista, não reconhecemos um chefe, nós procuramos destruir esse mesmo chefe e fazendo com que sejamos nós a estar nessa posição, na posição desse mesmo chefe. Portanto, procuramos inverter essa ordem. Em vez de ser ele e respeitá-lo a ele como chefe, não, eu sou melhor que ele e por isso eu é que devo lá estar. Procuro inverter essa posição. E de forma que multiplicar o mal. E multiplicar o mal é dizer precisamente mal desse mesmo chefe. Dizer críticas destrutivas sobre esse mesmo chefe. E isso é muito claro, é muito evidente na nossa estrutura política. Não é só de hoje, sempre, ao longo da história isso foi assim. Nós nunca tomamos o mesmo ponto de vista nas eleições. O ponto de vista do povo foi ter eleito A, B, C ou D. A oposição não reconhece, porque está sempre a lutar, está sempre a querer criticar, está sempre a destruir, não é construir, é destruir. Portanto, não toma a mesma posição que o povo que teve. Vamos considerar que o povo, muitas das vezes, é a voz de Deus. Portanto, não tomam esse mesmo ponto de vista. Abandona a sua posição. Qual é abandonar a sua posição? É querer tomar a posição desse mesmo chefe. E a oposição quer derrubar sempre o que está como responsável do governo ou do Estado e de forma que critica constantemente e destrói, procura sempre destruir esse mesmo governo ou esse mesmo chefe. E dessa forma inverter a ordem. E de forma que multiplicar o mal é constantemente dizer mal sobre A, B, C ou D. Isso também se verifica em situações no sentido mais privado, no sentido individual. De forma que há que restaurar esta natureza. Em Caim isto pode-se ter verificado. Ele não reconheceu a primogenitura dada do seu pai a ele, quando ele a prometeu. Procura abandonar a sua posição, isto é, tomar a posição do seu irmão. Inverter a ordem do domínio é dominar o irmão quando ele devia pela promessa que ele fez, devia de, enfim, subjugar-se ao seu irmão, e multiplicar o mal era destruir o seu irmão. De forma que, quando há esta unidade de Esaú e Jacó, e ambos vão para Deus, essa condição para eliminar a natureza caída foi conseguida. Portanto, Esaú ama Jacó, Esaú respeita Jacó, e Esaú submete-se a Jacó e não multiplica o mal. Portanto, une-se a ele. Isto é condição para eliminar a natureza caída, que o filho mais novo, na posição de Abel, deve fazer para com o filho mais velho. E quando isso não acontece, normalmente não é falha daquele que está na posição de Caim, é falha daquele que está na posição de Abel, que não consegue sensibilizar o coração daquele que está na posição de Caim. E ao não conseguir sensibilizar o coração daquele que está na posição de Caim, esse da posição de Caim não tem razões para se unir ao seu Abel. Ora, fundação substancial é conseguida, portanto Deus toma como Jacó, Isaac e Abraão, ou se quisermos, Abraão, Isaac e Jacó, com uma só geração. Essa mesma geração, essas mesmas três personagens, Deus disse, o Deus de Abel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, é porque eles
estão todos conectados na mesma base de fé. Portanto, Esaú, ao abraçar Jacó, faz a condição para remover a sua natureza caída. E, portanto, a fundação substancial é conseguida nesta unidade dos dois irmãos. Portanto, a fundação para receber o Messias, a fundação de fé era Isaac, a oferta foi o cordeiro, o Isaac era o pai de Jacó, que em vez de matar ou de pôr em holocausto o seu próprio filho, que o colocou, mas não findou esse sacrifício, portanto aparece o cordeiro. A fundação substancial é realizada entre o filho mais velho e o filho mais novo, Esaú e Jacó. Ambos realizaram essa fundação, abraçaram-se e ambos vão para Deus. Fundação substancial conseguida. Tanto num lado, tanto a fundação de fé, como a fundação substancial. Portanto, a fundação familiar entre Abraão, Isaac e Jacó é considerada como uma geração, e por isso Deus diz Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, considera tudo uma linha. E a partir desta altura, na família de Jacó, dá-se, ou inicia-se, uma fundação a nível nacional. Essa fundação a nível nacional tem que passar pelos 400 anos de escravatura no Egito, devido à falha de Abraão no primeiro sacrifício, em que lhe foi dado a ordem, não direi, foi-lhe dado o aviso de que, porque não cumpriu, a tua geração irá sofrer durante 400 anos numa terra estranha. No final desses 400 anos, é Moisés que liberta este mesmo povo e o leva para a terra prometida. Portanto, a indemnização pela falha de Abraão, estes 400 anos, é a indemnização pela falha de Abraão e é a fundação para se receber a realização para receber a fundação. Inicia-se a realização para a fundação para receber o Messias. Fundação nacional para receber o Messias. Porquê nacional? Na família de Abraão veio a surgir uma nação. A família de Abraão evoluiu para a nação judaica e daqui para o mundo. E a gente pode perguntar, porquê é que o Messias não pôde vir na fundação vitoriosa de Jacó? Não é muito difícil de perceber, creio. O mundo, na altura, ou Satanás, se quisermos, conseguiu um indivíduo. Conseguiu a primogenitura em Adão. Esse indivíduo, essa primogenitura, multiplicou-se, desenvolveu-se, criaram-se famílias. E as famílias desenvolveram-se para as nações. Várias nações, no momento, da altura de Abraão, já existiam. Se Abraão, contra uma nação, como família, como indivíduo, não poderia fazer coisa nenhuma, ninguém o reconheceria. Então, na família de Deus, recuperou um indivíduo, que foi Abraão. Recuperou uma família, que foi com Jacó. E, a partir daqui, essa família evolui para o aspecto de nação. E como nação, na Terra Prometida, como nação, as outras nações já poderiam reconhecer Israel, já poderiam reconhecer os judeus como nação. E então, nessa altura, com equilíbrios de forças, digamos assim, então o Messias pode aparecer. Porque Israel estava considerado como nação, era considerado como um povo a nível nacional. Portanto, Deus pretendia completar a providência como estabelecimento da fundação para receber o Messias na família de Noé. Mas devido ao ato caído de Cam, quando teve vergonha do pai e foi cobrir o pai com uma manta para o cobrir, esse sentimento de vergonha simboliza a vergonha tida em Adão e Eva. O segundo filho de Noé, caído de Cam, o segundo filho de Noé, a fundação de fé de Noé fracassou. Como resultado, 10 gerações e o dilúvio de 40 dias perderam-se para Satanás. 400 anos passaram para que Deus tentasse novamente restaurar, por indemnização, o que se tinha perdido na família de Noé. Agora com Abraão. Como Abraão falhou, a primeira oferta simbólica, a vontade de Deus, voltou a não ser cumprida. Por consequência, os 2000 anos entre Adão e Abraão, onde Deus procurava a realização da fundação de fé e fundação substancial para enviar o Messias, também foram reclamados por Satanás. Portanto, aqui já não é de Adão Noé,
mas é de Adão a Abraão. Por meio existem os 1600 anos de Adão a Noé, e depois de Noé a Abraão outros 400. Os dois fazem 2000 anos. Okay? Portanto, de Adão a Noé são 1600, de Noé a Abraão são 400. Portanto, 2000 anos. Esta fundação de Adão a Abraão foi perdida. Os 2000 anos, então, para restaurar estes 2000 anos de Adão a Abraão, esses 2000 anos acontecem de Abraão até Jesus. Os 2000 anos de Abraão a Jesus foi o tempo necessário para restaurar a indemnização de 2000 anos perdidos de Adão a Abraão. Espero que não seja confuso. Portanto, Adão a Noé 1600 anos, 10 gerações, perderam-se, veio a surgir 400 anos de Noé a Abraão, 10 gerações, também se perdeu, porque, entretanto, por causa da falha do sacrifício de Abraão, 400 anos numa terra estranha do Egito, em que Moisés liberta o povo judeu, e depois, de Adão a Abraão, 2000 anos. Portanto, estes 400 e 1600 são os 2000 anos de Adão a Abraão. Portanto, nós, também acaba-se por perder. Nós devemos analisar a história agora desde Abraão até Jesus. Esses 2000 anos que servem para restaurar os 2000 anos anteriores de Adão a Abraão. Portanto, é necessário vir a compreender como é que estes 2000 anos se processaram e desenvolve-se uma história de Abraão até Jesus. Vamos ter que passar à frente na história de Moisés, porque na história de Moisés a fundação de fé e a fundação substancial é preciso ter mais tempo para falar com segurança naquilo que se passou, e de forma que vou apenas passar essa mesma fase e vou entrar na história do povo judeu como preparação para receber Jesus. E de forma que vou acelerar, digamos assim, e vou fazer um resumo de todos esses acontecimentos, porque senão eu nunca mais sairia daqui, e mais tarde, eventualmente, havendo perguntas e questões, eu certamente poderei vir a fazer os vídeos com muito mais profundidade, porque tudo aquilo que temos vindo a falar é apenas a rama do princípio que o Reverendo Nuno procura transmitir. Não é nada de profundidade, é apenas pela rama a gente está vindo a falar, e é o que vai acontecer ao longo desta mesma processo de 2000 anos de preparação para o Messias vir a surgir, portanto, há 2000 anos atrás. E depois também vamos poder analisar, comparar esta história de Abraão até Jesus, compará-la com o que acontece, ou o que aconteceu, entre Jesus e hoje. Porque há um paralelismo também na história. Podemos relacionar esse paralelismo. De forma que agradeço, espero ter sido suficientemente claro e motivante para podermos continuar a fazer e ter alguém que escute esses mesmos vídeos que vou fazer. Ora, peço-vos que deem um sinalzinho de que gosto, e se quiserem partilhar, depois partilhem, porque ajuda o canal a poder desenvolver-se. Note que para já é tudo. Brevemente eu vou lançar o outro vídeo que dá sequência a este mesmo. Portanto, muito obrigado e até à próxima.